Meu nome é Felipe Corrêa, sou da Soprano, sou engenheiro de energia, atuo como coordenador comercial na unidade fotovoltaica da Soprano. E hoje a gente separou aqui um material para falar um pouco sobre essa mudança de mercado que a gente está passando, né, essa transição, que de certa forma a gente já esperava um pouco dessa mudança e como que a gente pode olhar essas dificuldades e entender isso como oportunidades para a gente passar por esse momento de transição e principalmente passar por esse momento de dificuldade mais fortes do que quando a gente entrou. Bom, então, né, se a gente for analisar, o fotovoltaico ele sempre teve muitos desafios e a gente entrou o ano de 2023 já sabendo que nós teríamos muitos desafios, seja por mudança da legislação, com a entrada da lei, uma série de fatores. A gente já sabia que o ano de 2023 seria de muitos desafios e seria um novo mercado. E por que a gente pode ter essa sensação ou essa certeza que de fato é um novo mercado? Uma, por causa dos clientes, né? A gente sabe que os clientes, de certa forma, mudaram, né? Os clientes que a gente faz uma venda hoje, ou que a gente, né, prospecta hoje, um lead que a gente qualifica hoje, é um perfil totalmente de como era no começo do ano passado, por exemplo. Os clientes hoje eles estão mais exigentes, eles estão mais conscientes do que é a geração distribuída, como funciona um sistema fotovoltaico, sobre as especificações técnicas desses produtos. E, de fato, esse cliente, hoje, ele precisa ter um respaldo muito maior, precisa ter uma segurança muito maior em relação à empresa com que ele se relaciona. Outro ponto, né, as regras mudaram, isso a gente entrou o ano já sentindo todos os efeitos da entrada da Lei 14.300 e de forma menos significativa, mais significativa em alguns casos, o fato é que as regras mudaram e a gente precisa se habituar a essas mudanças. E as soluções também estão mudando, né, em termos de tecnologia dos produtos, em termos de soluções a apresentar para o cliente. Então, é um cenário hoje um pouco complexo, onde o que a gente estava habituado a trabalhar no mercado até pouco tempo, esse ano já se mostra um cenário bem diferente e a gente precisa entender essas mudanças. E principalmente entender isso como um novo começo, né? Entender que esse mercado mudou e extrair disso novas oportunidades, né? Mudança significa oportunidade. A gente trouxe 3 pontos aqui para discutir um pouco melhor sobre entender essas oportunidades que estão pela frente. Transformando dificuldades em oportunidades. Então, o primeiro ponto é a entrada da Lei 14.300. A gente vê hoje uma dificuldade muito grande por conta das empresas integradoras sobre esse conhecimento da Lei 14.300, sobre pontos mais específicos em relação à lei. E o que a gente vê é que muitas vezes isso acaba sendo passado para o consumidor final de uma maneira muito difícil, né, de entender, muito complexa. E o que a gente vê é que, de fato, o integrador ele precisa ter um conhecimento muito profundo em relação à Lei 14.300, ele precisa ter esse conhecimento sobre pontos específicos, mas ele precisa transferir isso de uma maneira simplificada para o consumidor final. Não adianta ele chegar lá e tentar falar sobre uma série de questões técnicas, uma série de pontos de regulamentação, se o consumidor final não está interessado nisso, né? Ele quer absorver essa informação de uma maneira mais simples, ele precisa absorver isso de uma maneira mais simples. E para isso a gente sempre dá a dica, né? É importante utilizar ferramentas que favorecem essa explicação para o consumidor final, seja através de apresentações, seja através de exemplos de fatura de energia, assim como era feito lá atrás, ou seja através de plataformas calculadoras que consiga simular a economia do cliente ou o efeito do sistema fotovoltaico para o cliente e apresentar isso para ele na hora de uma apresentação, na hora de uma apresentação de uma proposta, por exemplo. Então são fatores aqui que os integradores precisam se adaptar e utilizar isso a seu favor. O segundo ponto de transformando dificuldades em oportunidades é em relação a lacunas que a gente ainda tem na cadeia de valor da geração distribuída no Brasil. O mercado, então, né, todos sabem, ele cresce de forma exponencial e ainda há muitas lacunas na cadeia de valor desse mercado.
seja através de assistência por parte dos distribuidores, seja através de problemas logísticos que a gente tem graves ainda no Brasil. Então, é uma série de pontos hoje que a gente tem como lacunas e que o integrador ele precisa buscar bons parceiros para atender essa lacuna, para conseguir entregar um bom nível de serviço para o consumidor final. Então, um ponto muito importante que a gente sempre fala, né? Qual parceiro o integrador quer ter daqui a 5, daqui a 10 anos, né? Ele quer ter um parceiro que realmente entende as dificuldades dele, está disposto ali a ajudar ele com as dificuldades, consegue entregar para ele uma solução completa, consegue entregar para ele um atendimento de excelência para o consumidor final, ou ele quer um parceiro oportunista, né? Então, são pontos que precisam ser levados em consideração. Como a gente colocou aqui, né? Precisa ter parceiros que compartilhem os mesmos valores que o integrador tem como valor. Então, a gente precisa atender essas lacunas que a gente tem na cadeia de valor, fazendo parcerias com boas empresas, empresas sérias e que compartilhem os mesmos valores. E o terceiro ponto, uma dificuldade de transformar em oportunidades, são aqui de forma muito clara as novos modelos de negócio que estão surgindo no mercado. Seja através de geração compartilhada, seja através de cooperativas, consórcios, aluguel de usinas, seja através de sistemas de armazenamento, sistemas que otimizem o consumo instantâneo. Então, uma série de oportunidades hoje que estão se destacando no mercado e que a gente precisa estar atento a isso e utilizar isso a nosso favor. Então, novamente, é muito importante ter um domínio muito bom sobre o que mudou na legislação, o que mudou com a lei, e saber entender e utilizar e visualizar essas oportunidades para aplicar no nosso setor. E, de fato, ainda há muita oportunidade no nosso mercado, ainda há muitas situações que a gente ainda nem está percebendo, que a gente ainda vai conseguir explorar melhor no futuro bem próximo. A Soprano acredita que esse momento que a gente está passando é um momento de transformação. Nós estamos passando em um teste agora no mercado, a gente recém passou agora por uma regulamentação. Então, o mercado ele ainda está se construindo, o mercado ele ainda está se desenvolvendo. Esse início de ano está sendo um início muito desafiador, muito difícil para todas as empresas, mas é um momento que é necessário para a evolução, para o desenvolvimento maior do nosso mercado. A Soprano acredita que nesse momento é muito importante a gente priorizar o atendimento comercial personalizado, focado no cliente, que esteja próximo ao integrador, para entender quais as dificuldades dele nesse momento, com a equipe comercial, com a equipe técnica para atender situações de projetos, situações de pós-venda. A gente oferece hoje algumas ferramentas que auxiliam o integrador justamente nessa apresentação para o consumidor final, seja, utilizando já as regras da Lei 14.300, seja projetos de mini geração, microgeração. Nós disponibilizamos capacitação, tanto internamente com a Soprano, quanto empresas de consultoria parceiras nossas. Então, a gente entende que esse momento é muito importante para buscar qualificação e utilizar as melhores ferramentas hoje para conseguir atender o cliente final da melhor maneira possível. Suporte técnico pós-venda, então a gente também tem uma equipe especializada hoje em energia solar para atender tanto na etapa de projeto, auxiliar na etapa de projeto, quanto no pós-venda, especificamente com uma política de garantias clara, objetiva. Logística, esse é um ponto muito importante, a gente entender que a logística, a entrega no cliente final, é parte da venda, faz parte da experiência do cliente em relação à venda. Hoje nós atendemos o Brasil inteiro, nós estamos em Caxias do Sul, aqui na Serra do Rio Grande do Sul, então, obviamente, nos estados do Sul a gente consegue entregar com um prazo de entrega de até 5 dias úteis, aqui no Rio Grande do Sul em específico, de 24 a 48 horas. Então, são processos que a gente vem otimizando ao longo do tempo e a gente tem hoje uma tranquilidade para apresentar isso como um diferencial para o mercado. E também parceria com as maiores cooperativas, assim como eu falei de uma oportunidade que está surgindo com sistemas de geração compartilhada, consórcio, cooperativa. Hoje nós temos parcerias com as maiores cooperativas de energia do Brasil e a gente consegue auxiliar nesse processo de tem um investidor interessado em construir uma usina, ele quer comercializar a energia, seja dentro de geração centralizada, seja dentro de geração distribuída. A gente tem hoje bons parceiros para auxiliar nesse processo de implantação.
E não posso deixar também de apresentar, né, a Soprano, então uma empresa gaúcha hoje com mais de 68 anos de história. Nós estamos aqui em Caxias do Sul, nessa planta aqui, aqui, onde fica o nosso CD. Então estão todos convidados a conhecer a Soprano. Hoje a empresa atua em diferentes mercados, muito voltado à construção civil, utilidades térmicas e energia. Então hoje a gente tem segurança para apresentar soluções completas, tanto de pequenos sistemas para microgeração, quanto soluções para grandes usinas. Para encerrar, só gostaria de convidar todos para ir ali bater um papo com a gente na Soprano. Hoje a gente se apresenta no mercado como um distribuidor que oferece principalmente produtos de alta confiabilidade com excelência no serviço. Tá? A gente entende que esse momento, principalmente que a gente está passando de transição, é muito importante a gente ser reconhecido pela qualidade do serviço que a gente presta, e nisso, com certeza, a Soprano pode auxiliar os integradores. Muito obrigado a todos.